Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O volume gigantesco da oferta de informações no mundo digital está mudando a cara do jornalismo. Mas até onde vai essa mudança quando os próprios jornais anunciam formalmente o seu próximo fim? A única certeza é de que nada será como antes. E para debater este avanço do mundo digital, convidamos o jornalista Caio Túlio Costa e o professor de jornalismo Muniz Sodré. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador, através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. A Folha lavrou um novo tento ao puxar para a capa da edição de ontem a entrevista bomba de Romário. O craque deputado não vacilou, não fez firulas, chutou forte em cima do governo e da CBF ao declarar que só Jesus Cristo salva a Copa no Brasil. A entrevista tornou-se um fato político, seus desdobramentos vão desenrolar-se na esfera política e mesmo que o PSB, partido de Romário, faça parte da base governista, suas advertências vão sacudir o plenário da Câmara e não apenas a bancada da oposição. A tabelinha Romário-Folha tornou irreversível a transferência do noticiário da Copa para as páginas de escândalos e, se ninguém tomar providências, acabará na seção de polícia. Discutir o sigilo em público acaba com o segredo. Derruba qualquer embargo noticioso. Setores do governo e o grosso da cartolagem nacional e internacional não queriam que a cidadania acompanhasse o processo de licitação para as obras da Copa. Mas como estamos numa democracia, a meia-censura acabou escancarada quando se divulgou a aprovação da medida provisória que determinou o segredo. Futebol é incompatível com mordaça. Copa do Mundo exige transparência. Todos querem assisti-la antes, durante e depois do jogo. A polêmica sobre o sigilo eterno dos arquivos do governo brasileiro chegou aos cartoons e às charges. Os protagonistas foram dois ex-presidentes que juram que não têm o que esconder. De olho no passado, você vai conhecer hoje a história do primeiro jornalista julgado por um crime de imprensa no país. O caso inaugurou um tribunal denominado Juízo de Jurados, como conta a historiadora Isabel Lustosa. Na qualidade de réu, João Soares Lisboa foi convocado a comparecer diante do júri em julho de 1822. O motivo foi o artigo publicado no número 64 do seu jornal, O Correio do Rio de Janeiro. Ali, Soares Lisboa protestava contra o decreto do príncipe regente de que fossem indiretas as eleições para a Assembleia Constituinte. Soares Lisboa compareceu diante do júri aqui na Casa de Suplicação, na Rua do Lavradio. O jornalista foi absolvido. O Correio do Rio de Janeiro era a folha mais radical da corte. Comemorava entusiasmado o fato de Dom Pedro I, na festa da aclamação, no dia 12, não ter concedido títulos de nobreza, como era então a prática da monarquia. Soares Lisboa finalizaria este artigo dizendo: Eis o homem singular, eis o Pedro I sem segundo, eis o puro democrata. O sentido deste Pedro I sem segundo é que depois de Dom Pedro I viria a República e não um sucessor monárquico. O artigo causou tanta polêmica que poucos dias depois, quando José Bonifácio, ao lado do imperador, depois de rápido afastamento do ministério, apareceu na janela de sua casa, gritou para a multidão: Viva o Pedro I, segundo, terceiro e quarto. Em novembro de 1822, quando José Bonifácio promoveu a devassa contra o grupo de Gonçalves Ledo, João Soares Lisboa foi um dos processados. Dando razão ao rifão que diz: quem não tem padrinho morre mouro, ele foi o único condenado. Depois de breve exílio em Buenos Aires,
voltou ao Rio de Janeiro e, em maio de 1823, voltou a publicar o Correio do Rio de Janeiro diretamente da cadeia onde se encontrava. Com a dissolução da Constituinte, em novembro de 1823, João Soares Lisboa foi deportado para a Europa. O navio em que viajava parou no Recife, conflagrado pela Confederação do Equador. João Soares Lisboa aderiu e morreu em combate. O elogio fúnebre foi feito por seu companheiro de lutas e ideais, Frei Caneca. A Confederação do Equador não teve partidário mais leal que João Soares Lisboa. Bateu-se pela independência, morreu pela liberdade. Na crônica de Maurício Menezes, o dia em que um repórter esperto colocou um presidente da República na maior saia justa. De olho na gafe. Mário Garófalo era um dos grandes jornalistas brasileiros. Você lembra muito bem dele, né? O Garófalo era radialista, jornalista, produtor, agitador. E o presidente Getúlio Vargas ia dar uma entrevista coletiva para falar sobre as preocupações do seu governo com a inflação. E Garófalo teve uma ideia genial, procurou a direção das Casas Gebara. Na época, as Casas Gebara eram o maior magazine, era a maior rede de lojas do Brasil. E o Garófalo foi lá, a ideia foi aprovada, ele levou a ideia para a entrevista. E no meio da entrevista, ele perguntou: presidente Getúlio Vargas, as Casas Gebara estão fazendo uma promoção, cortaram mais da metade do preço dos seus produtos. O que o senhor acha disso, presidente? E o Vargas, surpreendido com aquilo, o pessoal da assessoria ainda sinalizou para ele falar, mas ele resolveu falar: olha, eu queria parabenizar a direção das Casas Gebara por essa iniciativa muito importante de colaborar com o governo e tudo. E aí o Garófalo gravou aquilo e levou aquela peça publicitária em que o garoto propaganda era nada mais, nada menos que o presidente da República. E olha, dizem que aquela peça que correu o Brasil inteiro, todas as emissoras de rádio divulgaram aquilo, dizem que o Garófalo ganhou ali um mês de trabalho. Aliás, um mês não, foi um ano. Aliás, para mim foram uns 10 anos de trabalho, viu? Há quanto tempo fala-se na morte dos jornais, desde que a imprensa se transformou em quarto poder? O rádio e a televisão foram os primeiros carrascos da mídia impressa, mas ela sobreviveu galhardamente graças ao seu poder de transmitir ideias. Agora apareceu um vilão ainda mais poderoso, a internet, que está deixando de ser um meio de comunicação, como foi o telefone, para transformar-se em veículo de informação. A contribuição mais forte para o fim dos jornais começou a ser oferecida pelos próprios jornais quando anunciaram formalmente o seu próximo fim. O episódio mais recente deste suicídio coletivo aconteceu há poucos dias, quando o Guardian, um dos jornais mais importantes e bem-sucedidos da Inglaterra, anunciou que passaria a investir maciçamente na sua versão digital, que absorveria o noticiário quente. A versão impressa ficaria com as análises, opiniões e a contextualização do que seria veiculado pela internet. Esta divisão do leitorado em dois grupos, um que sabe e outro que entende, ocorre simultaneamente com o espetacular crescimento das chamadas redes sociais, como o Facebook e o Twitter, cujos fiascos em matéria de informação não parecem prejudicá-las. Ao contrário, só as reforçam. Estamos diante de um vale-tudo que envolve não apenas ferramentas e tecnologias. O confronto que assistimos e do qual somos ativos participantes dá-se entre concepções divergentes de progresso. A humanidade perde alguma coisa quando troca profundidade por velocidade. As redes sociais ganharam enorme espaço na mídia nos últimos dias, mas o saldo nem sempre foi positivo. O caso da garota gay de Damasco é um exemplo de que nas mídias sociais nem tudo é o que parece. Na realidade, o blog da ativista síria era escrito por um americano, casado e de meia idade. A imprensa, sem checar, publicou a história e caiu na cilada. Outro destaque ficou por conta de uma suposta editora de um site sobre lésbicas que se revelou, na verdade, um ex-militar. Nós, jornalistas, temos que saber que a estrada existe para todo mundo, mas nós somos profissionais do volante nessa estrada.
nós somos jornalistas, então nossa informação tem um peso maior. Então uma pessoa que seja tenha qualquer outra profissão, que coloque uma informação inverídica no Twitter, sobre ele não vai pesar muita coisa, né? É ruim que se use ou o Twitter, ou o Facebook, ou qualquer outra mídia social, mas nós jornalistas somos diferentes. Quando teve a Guerra do Golfo, o Salam Pax, esse era um pseudônimo, fez um blog chamado Where is Haid, que ficou apelidado do blog de Bagdá. E era a única pessoa que narrava o bombardeio de Bagdá do ponto de vista da população. E chegou um ponto que ele tinha, sei lá, 200 mil seguidores e o Guardian e todos os jornais republicavam as histórias que ele contava, porque enquanto os jornalistas estavam junto com as tropas americanas e as tropas aliadas, ele estava dentro. Então ele contava o que era ser uma pessoa sendo bombardeada. E na época se já julgou que era um personagem falso, muito parecido com essa menina de Damasco, porque ele era gay, arquiteto, junkie. E a gente, como assim? Não pode ter isso em Bagdá. Não é um personagem real. De mesma forma, você pode ter um personagem falso e um personagem verdadeiro, porque a internet permite isso. A polêmica em torno das novas plataformas de comunicação coloca em xeque a credibilidade, um dos pilares da imprensa. Para você ter conteúdo de qualidade, você tem que ter boas fontes de informação e a informação tem que ser checada, rechecada antes de ser impressa ou publicada. Então, eu acho que o New York Times e os jornais no mundo todo, eles ficaram meio perdidos com relação a isso e hoje já começam a encontrar um caminho. Da mesma forma que antigamente, ao receber uma carta anônima, um jornalista poderia considerá-la uma pista para uma notícia, mas ele se obrigaria a checar, ouvir o outro lado, ter uma outra fonte, uma série de cuidados de checagem da informação. Eu acho que esses mesmos cuidados são agora necessários, embora numa versão digital, digamos assim. A relação do jornalismo tradicional com o mundo digital está mesmo na berlinda. A decisão do jornal londrino The Guardian de mudar o seu perfil e priorizar a versão para a internet surpreendeu o mercado. Mas essa relação nem sempre é pacífica. O editor executivo do New York Times, Bill Keller, decidiu deixar o cargo que ocupou por 8 anos depois de defender incansavelmente a velha mídia. Ele reconhece a utilidade das mídias sociais, mas acredita que pagamos um preço por isto. Eu acho que não há incompatibilidade alguma. A imprensa sempre sobreviveu aos novos meios de comunicação. A quantidade de informações que são passadas à opinião pública é sempre muito grande. Mas cada pessoa tem uma capacidade de selecionar e escolher o que acha melhor. Eu não creio que nenhum tipo de mídia diferente, novo, que pode fazer muito sucesso, inclusive pelo fato de ser novo, pode afetar as características próprias dos outros tipos de mídia antigas. Tudo vai ser possível, todas as linguagens são possíveis. E eu me aflijo, claro, porque eu fui para o jornalismo porque eu gosto da palavra bem escrita, e eu gosto de ler bons textos, eu gosto de ler poesia, então, quer dizer, eu fico também, assim, desconfortável. Será que os jovens não vão ler mais? Será que eles vão se comunicar dessa forma, assim, mudando até a grafia das palavras? Isso também me incomoda. Mas, por outro lado, recentemente eu li esse livro aqui, do Humberto Eco e do Jean-Claude Carrière, que até recomendo, chama-se Não Contem com o Fim do Livro. Isso me deu uma certa tranquilidade. Eu não quero que o livro acabe, eu não quero que o livro acabe como ideia e nem nesse formato, quer dizer, eu quero que continue existindo outros formatos, outras plataformas, mas que a velha biblioteca cheia de livros continue a existir. Digamos que acabe esse livro, essa ideia que foi inventada por Gutenberg, e que os livros sejam só eletrônicos daqui para diante. O livro é a alma do livro, é a ideia, e ela vai continuar para sempre. Eu acho que ela nunca vai acabar. São dois os nossos convidados de hoje. Aqui no Rio, o professor de jornalismo, Muniz Sodré, e em São Paulo, o jornalista, também professor
Caio Túlio Costa. Vou começar indo para São Paulo. Caio Túlio, você foi o criador do UOL, o primeiro executivo do UOL, o maior portal e a entidade de internet com o maior número de usuários no Brasil, não é? Quando você recebeu essa tarefa, você poderia imaginar, isso foi em 95, você poderia imaginar que a internet ganharia essa importância e essa velocidade a ponto de chegar e todos se resignarem, todos os jornalistas se resignarem ao fim da mídia impressa? Ô, Diniz, quando a gente criou o UOL, a gente não tinha muita noção, uma noção exata do que estava fazendo. Nós vimos ali no rastro da América Online, da Prodigy, da CompuServe, que eram as grandes BBS americanas, e tentamos repetir o sucesso que elas estavam fazendo nos Estados Unidos, usando uma plataforma aberta, que era a plataforma da internet. Nós tínhamos a noção de que precisávamos ter muita gente conectada. Isso a gente tinha muito claramente, porque nós achávamos naquele momento que a publicidade seria um fator muito importante para sustentar aquele negócio. Tanto a publicidade quanto os assinantes que pagavam para ter acesso à internet. Então as receitas a gente imaginava que fossem se dividir. E para que a publicidade tivesse eficácia, precisava ter muita gente vendo. Então todo o esforço naquele momento, e que permanece até hoje, era um esforço de trazer internautas, trazer o que a gente chama de eyeballs, né? Trazer as pessoas para que pudessem consumir aqueles produtos, consumir aquela informação, ler os dicionários, entrar nas salas de bate-papo, se divertir e ficar grudado ali dentro daquele produto. Eu acho que intuitivamente a gente queria um pouco isso que está acontecendo, evidentemente, e sabíamos também intuitivamente que sem audiência não teríamos negócio. Então eu te diria que intuitivamente sim, a gente queria isso. Ministro André, a nossa geração, eu sou mais velho do que você, mas a nossa geração não acompanhou, digamos, a ameaça do rádio sobre a imprensa, porque isso ocorreu no fim dos 20, 30, né? Mas nós acompanhamos as ameaças da televisão sobre a imprensa, não é? E naquela ocasião, quando começou a televisão no Brasil em preto e branco, depois passou a cores, depois com os satélites, a mídia impressa não se resignou com tanta facilidade. Ao contrário, havia uma disposição. Não, vamos enfrentar esse negócio, porque nós somos melhores. Quer dizer, o jornal dá mais profundidade. E, de repente, nesse terceiro embate do último século, nós estamos vendo uma resignação, né? Uma entrega. Grandes executivos, jornalistas, todos... Não, é inevitável, o jornal impresso, o livro, tudo brevemente acabará e vai ficar tudo digital. Como é que você vê essa resignação, essa ausência de luta, de combatividade? Eu acho, primeiro, a tecnologia é fascinante, é da ordem do fascínio. Porque, ao mesmo tempo que nós pensamos, ela tem enigmas, ela tem incertezas. E eu acho que, frequentemente, nós perdemos de vista determinadas coisas, certeza, porque nós tendemos a avaliar os objetos culturais isoladamente. Então, vamos o rádio, a televisão. Depois, na verdade, todos esses objetos, esses dispositivos, formam, para mim, um paradigma em que se tenta duplicar o universo anterior, quer dizer, duplicar tecnologicamente. E essa duplicação se dá na direção da velocidade, da aceleração de circuitos, que é necessário para a forma atual do capital. Fazer circular mercadorias antigamente velozmente, atualmente o capital financeiro, as mensagens. Então, o valor, digamos assim, ético, entre aspas, é o rápido, é o veloz. Não é o profundo, o humano, nem o autêntico. Ora, essa duplicação e essa aceleração
mata o sentido. Então, eu acho que as novas tecnologias da informação, o que põe em pauta é a crise do sentido. Pôr em pauta a crise do sentido, quer dizer, põe-se em pauta a crise da palavra. Portanto, é a crise da palavra que está, eu diria que a imprensa é um pálido reflexo dessa crise que... Mais profunda. Mais né? profunda. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. A Tela da Imprensa está de volta no programa de hoje, um debate sobre a convivência entre o jornalismo e o mundo digital. E em nenhum lugar do mundo a internet exerce tanto poder sobre a opinião pública como nos Estados Unidos, que o diga o deputado democrata Anthony Weiner. Quem conta essa história é o correspondente Lucas Mendes. Diniz, o deputado Anthony Weiner tinha uma das carreiras políticas mais promissoras do estado de Nova York. Jovem, brilhante, batalhador, articulado. A prefeitura da cidade estava ao alcance dele ano que vem. E depois, quem sabe, a governança, o primeiro presidente judeu. Há 3 semanas ele tirou uma foto da própria cueca com um sugestivo volume. Mas na hora de tuitar para uma seguidora, apertou o botão errado. Mandou para milhares de seguidores e em minutos a foto estava no blog de um ultraconservador especializado em liquidar liberais. Em 3 semanas, depois de negações, enrolações, desculpas lacrimejantes, Weiner renunciou ao Congresso e foi tentar salvar o casamento. A carreira está em pedaços. Se a cueca tivesse ido parar num dos 90 blogs do New York Times, entraria na categoria das notícias que merecem ser publicadas ou ignoradas. Diniz, eu sei que é uma pergunta acadêmica, mas as 3 semanas dominadas pelo drama vexame de Weiner coincidem com a saída do editor executivo Bill Keller do Times e com a estreia do documentário Page One sobre o jornal e focalizado na editoria de mídia. Foi Bill Keller quem, em 2008, orquestrou a vasta expansão do jornal na blogosfera e nas novas mídias. E foi sob o comando dele que o jornal decidiu cobrar pelo acesso online para compensar a brutal queda no faturamento da publicidade. Sem uma nova receita, o fim do Times é inevitável. Quem diz é o próprio editor executivo. Caio Túlio Costa, eu vou me referir de novo ao seu currículo, à sua biografia, e vou usar vou mencionar uma função que você teve antes de ser o principal executivo do UOL, que você foi o primeiro ombudsman da imprensa brasileira e da Folha de São Paulo. E não foi à toa que a Folha criou essa função, porque o jornalismo precisava, no fim dos anos 80, o jornalismo precisava ser observado e precisava ter um controle interno sobre qualidade. Não é? Como é que você vê hoje essa qualidade? Não é? Quer dizer, a imprensa ela entrou no clima, todos esses episódios, inclusive que o Lucas Mendes menciona, da onda em torno desse deputado que apertou o botão errado, não é? Ou o caso da musa gay da Síria, que não existiu. E a imprensa escrita, né, aderiu a isso sem o menor escrúpulo, sem a menor verificação. Você não acha que esse fim da mídia impressa tem um pouco a ver com a facilidade com que os jornais e revistas estão embarcando naquilo que é exportado das mídias digitais? Eu acho que é inevitável que isso aconteça, e acho que não é diferente do que acontecia, Diniz, quando a mídia não era digital, né? Quando os jornais eram só de papel e nós tínhamos a televisão e o rádio. Só um pequeno parênteses. Antes de eu assumir a função de ombudsman, acho que uma das primeiras pessoas que eu procurei foi você, porque você já havia exercido uma função bastante semelhante e com um brilho enorme quando escrevia, quando fazia a crítica da mídia na própria Folha, com o Jornal dos Jornais. Isso é só um parênteses em sua homenagem, porque você foi, digamos, o predecessor do ombudsmanato, para falar um palavrão. Mas, enfim, você lembra como eu, quando Orson Welles
usou um rádio americano, avisando inclusive que era uma peça de ficção, mas acabou fazendo com que os americanos ficassem impressionados, saíssem todas as ruas, porque estava havendo uma invasão de extraterrestres nos Estados Unidos. Isso foi uma grande mentira, era uma peça de ficção que foi entendida como verdade pelos ouvintes que estavam chegando no rádio naquele momento, né? Então, nós temos aí uma larga história. Você lembra-se da Jeanette Cook, você lembra-se do Jason Blair, há pouquíssimo tempo, no próprio New York Times, que inventava matérias, né, para usar o jargão dos jornalistas, inventava reportagens, assim como a Jeanette Cook. Tem o caso do Stephen Glass, no The New Republic, que também veio à luz e mostrava alguém inventando reportagens, assim como aquele americano inventou a garota gay da Síria. Enfim, eu acho que nós, enquanto jornalistas, trabalhando tecnicamente a informação e agora tendo a concorrência de pessoas, cidadãos, bem-intencionados, mal-intencionados, de instituições, de empresas, com o mesmo poder de mídia que nós temos, essa é a nova realidade, quer dizer, mas continuamos enfrentando os mesmos problemas de sempre. Isso porque a humanidade é como é. E assim como você tinha a Jeanette Cook, que inventava reportagens no Washington Post, como você tinha o Jason Black, que inventava notícias no The New York Times, nós temos quem inventa a blogueira fictícia. Nós temos o deputado que aperta o botão errado e passa a sua foto bonitona para todo mundo ali na rede. Eu acho que isso faz parte do jogo. E, evidentemente, que o jogo está muito maior agora, com muito mais alcance, com uma quase que impossibilidade de controle, e nós, que somos formados nessa mídia tradicional, somos loucos para controlar. E eu acho que a questão que se coloca é essa. Esse controle ficou muito mais difícil e muito mais complexo. Ministro André, a propósito disso, tem aqui uma estudante de jornalismo, porque os jornalistas estão muito conflagrados com toda essa transformação, porque eles são agentes, eles são vítimas de todo esse processo. Então tem a Rafaela Gil, estudante de jornalismo aqui do Rio de Janeiro, que tem uma intervenção para fazer. Vocês acham que os jornalistas estão deslumbrados por ferramentas como o Twitter e Facebook e acabam esquecendo de fazer uma apuração mais precisa? Não sei se você... Ela pergunta, vocês acham que os jornalistas estão deslumbrados pelas ferramentas do Twitter e do Facebook e estão esquecendo daquela coisa que é fundamental, apurar, pesquisar, investigar? Sim, claro, esse fascínio pela técnica que eu referi é um fascínio pelo meio, é um fascínio pela ferramenta, pelo instrumento que o jornalista tem, os consumidores têm. Você está com o iPhone, o iPad 4 e quer saber quando é que vai chegar o 6 ou 5, para quê? Exatamente não se sabe. Mas eu acho que há uma coisa também um pouco mais grave, um pouco mais funda aí, é mais ou menos aquela indecisão, digamos, que o cientista subatômico, diante de um objeto subatômico, não sabe se é onda ou se é partícula. Não sabe. Eu acho que no nível macro da escala, nós, diante de um fato, não sabemos mais também quais são os parâmetros de verdade, de realidade ou de imaginário. Isso parece não importar muito mais. Essa é que é a questão. Quer dizer, nós, de certo modo, estamos surfando na onda das aparências. E já não temos mais, a palavra do Túlio Caio foi clara, controle, os meios de controlar o que é imaginário, o que é realidade, o que é aparência, o que é verdade. O jornalismo sempre ofereceu a possibilidade de fazer essa distinção, porque havia uma espécie de pacto implícito com o leitor, um pacto de credibilidade. Se esse pacto se rompe de credibilidade, essa informação tão abundante, tão prolífica, é tão fascinante quanto o aparelho novo, mas não vale nada. Claro. Ela não vale rigorosamente nada. Vale tanto quanto a musa síria. Ou seja, sem um lastro na pausa, que controle um pouco a velocidade, sem um lastro que leve um pouco de reflexão sobre o que você está recebendo e vendo, essa informação é metastática.
É simplesmente a multiplicação, como quando você começa a multiplicar informação demais nas células do corpo, você tem um câncer. Então, a multiplicação acelerada da informação pode ser cancerosa. Caio Túlio, eu quero voltar a uma observação que eu fiz no observatório, no editorial do programa, mas que eu acho que vale a pena, porque tem a ver com esse anúncio espetacular do The Guardian, né, em que ele assume que os investimentos vão ser canalizados majoritariamente para a mídia digital, para o noticiário quente, não é? E a mídia impressa, o jornal impresso, vai ficar com a reflexão, a opinião, a análise, a contextualização. E a minha pergunta é essa, que não estamos criando dois tipos de leitor: o leitor que procura entender, que é aquele que vai buscar a informação profunda na mídia impressa, e aquele que entra no clima digital, que acaba sendo contagiado pelos Twitters, pelos Facebooks, e por essa onda de brincadeira lúdica, vamos chamar lúdica, de passar informações. Eu acho que também nós temos uma mimetização do que acontecia antes, Diniz. Nós temos dentre os leitores tradicionais de jornal, você tem aquele leitor que só lê as manchetes, só lê os títulos, e tem aquele que lê profundamente, lê o jornal, ou vai nos temas específicos e lê com atenção. Eu acho que isso, de certa forma, já existia, e a internet amplifica isso de uma forma extraordinária. Eu acho a metáfora do Muniz Sodré muito boa sobre a onda ou a partícula, e de certa forma o jornalista pode usar o Twitter e é uma forma boa que vem sendo usada ultimamente, o próprio Observatório da Imprensa usa, no sentido de dar ali o headline, né, o título, aí você clica naquilo, vai até o site e consegue se informar com um pouco mais de profundidade. E nós temos esses dois tipos de leitores na internet, assim como tínhamos e temos no jornalismo tradicional. Mas eu queria também te acrescentar uma notícia de hoje, que saiu agora no fim do dia. A Gannett, que é a dona do USA Today, é a maior empresa publicadora de jornais americanas, acabou de anunciar a demissão de 700 funcionários. E diz isso porque a receita de publicidade não está acompanhando aí as metas, então ela não tem como fazer face ao pagamento desses funcionários. Não é um número significativo em termos percentuais dentro da quantidade total de funcionários, mas o número absoluto impressiona. Então, é só para acrescentar mais um dado aí à notícia do Guardian. Não é que a Gannett esteja optando pelo online, mas ela está, de certa forma, revelando ali a profunda crise pela qual passam os jornais americanos. Muniz Sodré, aproveitando essa informação de última hora, não é, da Gannett, que está demitindo 700 jornalistas, não é? Mas isso todo é um processo econômico, não é, muito canibalizado, canibalesco, não é? E que a mídia ela só comenta o que vai acontecer, mas ela não entra, ela não revela o que está acontecendo, não revela com profundidade, intensidade, o que está acontecendo realmente por trás. Por exemplo, a BlackBerry, vendedora de telefones e de telefones sofisticados que vão substituir jornais, a Nokia, estão em grandes dificuldades. E essa gente não sabe fazer jornal em papel, só sabe fazer jornalismo em plataforma digital. É claro que eles vão ficar inventando outras coisas, porque eles não podem desaparecer. E com isso, digamos, a importância do jornalismo impresso, que ele era uma espécie de bússola, né? O que saía no impresso era o que valia. Hoje está tudo degringolado, porque todas essas companhias, empresas que se penduraram com novas tecnologias no jornalismo, elas estão tropeçando, se não agora, vão tropeçar adiante. Né? Quer dizer, há um processo econômico que a própria mídia, que admite o seu fim, ela não está contando.
Eu acho, Diniz, que a palavra, digamos, global para isso é a palavra fragmentação. Quer dizer, não só na maneira como o capital hoje se aplica e se desenvolve no mundo, que é fragmento. O capital sempre foi fragmentador, mas depois reunia sob sua própria lei de organização. Hoje fragmenta em locais, né? Fragmenta em locais, mas fragmenta principalmente, essa fragmentação já vinha antes, as grandes narrativas sobre o mundo, quer dizer, o marxismo, as grandes doutrinas, tudo isso já se apontou à crise como característica da pós-modernidade. Mas eu acho que há uma narrativa que está se fragmentando, que não se viu como grande, que é a narrativa do jornalismo. O jornalismo é uma grande narrativa sobre o indivíduo e seu cotidiano. É uma historiografia do cotidiano. Essa narrativa se fragmenta nas pílulas dos twitters, da fofoca, do boato. Portanto, há uma crise da narrativa jornalística. Da narrativa jornalística. Essa crise ainda estava ancorada na palavra impressa. Você já nota em critérios editoriais, eu não vou dizer nome de jornal, e nem às vezes tem amigo meu, mas veja um critério por exemplo, de escolha de colunistas ou em jornal. Você pode dizer qualquer coisa. Você pode falar qualquer besteira, ninguém diz nada. Porque o nome não importa tanto o que ele está dizendo, importa quem está dizendo. E se quem diz a marca dele é socialmente bem aceita, porque ele tem, digamos, uma destinação em outro lugar, você não busca sentido. Você não busca muito sentido. Eu não quero dar nome a bois, mas é um pouco geral. É a marca. A marca, quer dizer, a forma social, espetáculo, mídia, se sobrepõe àquilo que se tem a dizer. O velho McLuhan continua certíssimo aí. E diz assim, a forma é a massagem. Claro. É a massagem. Caio Túlio, eu queria que você comentasse isso, quer dizer, é que esse grande relato dessa transformação crucial na história do mundo, não é? Que a sua forma de se contar, não é? Ela não está aparecendo, ela aparece, ela espouca na mídia impressa ou na mídia digital, mas o leitor médio não está percebendo que nós estamos vivendo um momento semelhante, mais intenso e mais profundo do que aquele vivido por Gutenberg em meados do século XV, ou em seguida outros processos. Quer dizer, essa revolução do conhecimento, ela está escapando àqueles que acompanham o conhecimento, são veículos do conhecimento. Eu acho que você tem toda a razão. Ela está escapando, primeiro porque esses veículos estão se sentindo muito intimidados e sabem que estão perdendo o monopólio da informação. Quer dizer, antigamente, desde Gutenberg, a informação vai numa via única. Você tem o produtor da informação e ele despeja aquilo nas pessoas, né? Aquilo é unilateral. E essa forma de comunicação definitivamente acabou. As pessoas agora têm poder de mídia. Evidentemente, elas podem não ter audiência, como tem uma televisão, como tem um rádio, um jornal. Pode não ter frequência, aquela coisa de você ligar a televisão todo dia, assistir aquele canal, comprar aquele jornal, assinar aquele jornal e ler aquilo todo dia, na hora X, ligar o rádio para ouvir as notícias ou para ouvir o seu colunista preferido, enfim. As pessoas que hoje estão usando a internet podem não ter audiência, podem não ter a frequência e podem não ter alcance. Alcance da cidade, alcance regional, alcance nacional ou alcance global. Mas, teoricamente, elas têm o poder de se comunicar e, muitas vezes, uma simples informação alcança o mundo todo, como a gente acabou vendo nos episódios políticos aí recentes no Irã, na China, na Algéria, no Egito, enfim, onde nós pudemos acompanhar essas transformações
vendo vídeos postados por pessoas, usando celulares, da maneira mais artesanal possível, mas embebidos de uma tecnologia que permite que aquilo aconteça e a gente possa ver quase que em tempo real. Então, isso é uma mudança extraordinária, é uma revolução de fato, a palavra é muito gasta, mas de fato nós estamos vendo essa revolução, e a mídia não está conseguindo acompanhá-la, porque ela é a maior vítima. E na condição de vítima, ela tenta se proteger. E ao tentar se proteger, ela tem deixado que outro tipo de empresas nasçam e ocupem o seu lugar. Veja, por exemplo, o caso do Google, que hoje é a maior empresa de propaganda e publicidade do mundo. Ocupou um lugar que podia ser de empresas de mídia, podia ser das empresas tradicionais de publicidade e propaganda, das agências, e não é, porque é uma indústria, uma empresa que nasceu em 1998 e está aí há 12, 13 anos e fatura hoje 30 bilhões de dólares por ano. E tem um valor de mercado que é um valor quase que o dobro do valor de mercado de uma das maiores empresas de mídia do mundo, que é a AOL Time Warner, por exemplo, ou a própria Disney. Então, esses dados são fantásticos e nós da mídia tradicional, eu me considero com o pé em ambos, né, de certa forma, pela história, apesar de há muito tempo ter trabalhado só com internet, não estamos sabendo contar essa história direito. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. De volta com o Observatório da Imprensa, hoje o nosso tema é o grande confronto entre as tecnologias e o jornalismo tradicional. E é justamente pela internet que Paulo Rogério, ombudsman do jornal O Povo do Ceará, dá a sua opinião sobre o assunto. Essas novas mídias, elas acabaram encurtando a distância entre o veículo de comunicação, seja rádio, jornal, televisão, e o seu respectivo público, proporcionando assim uma interatividade, uma participação até maior desse mesmo público. O interessante é que o profissional, somente no jornal, tem muita dificuldade em atender um leitor por telefone. Muitos até se recusam a conversar com o leitor, argumentar e debater. Por essa mídia, essa comunicação tem sido mais fácil. Agora, realmente, eu acho que às vezes é exagerada essa comunicação, porque nem todos ainda participam dessas mídias. Ministro André, temos aqui um telespectador de Araçatuba que está mandando uma mensagem, uma pergunta para você, dirigida para você. Como o jornalista do futuro deve enfrentar essa questão da crise de sentido propiciada pelo advento das novas mídias? Pergunta do Carlos Demarque. Olha, Carlos, do futuro ninguém sabe. Vamos falar de jornalista do presente. Pois é. Eu acho que essa crise de sentido que eu falo é também a crise do social. Quer dizer, a questão do vínculo social, que com essa fragmentação se esgarça, com a grande cidade se esgarça. Apesar de todo esse contato, o vínculo continua se esgarçando. Eu acho que assim como o social está sendo reinventado, por exemplo, a questão dos direitos humanos, hoje, como está com o neoconstitucionalismo, é uma reinvenção do social, dando direitos a quem não tinha, dando voz às minorias. Há uma socialidade que se refaz e se reinventa sem que nós nos demos conta disso. E isso é interessante, fora mesmo da grande mídia ou por meio dela. Eu acho que essa crise do sentido vai fazer com que o jornalista reinvente a sua profissão a partir do vínculo social que se dá no comum. Talvez não mais em função do global, do internacional, mas a função do local. Como diz aquele escritor português Gonçalves Tavares, se você não reconhece o local, a quem você vai gritar por socorro quando você precisa? É preciso reinventar dentro do global, que é onde essas mídias e o capitalismo financeiro trafegam, o local. O local não é ser hiperlocalista, não é fazer mídia de bairro, mas é reinventar a mídia a partir do social, onde a palavra é fundamental. Como na questão dos direitos humanos, inventar palavras é criar direitos novos. Eu acho que o jornalismo tem que pesquisar
raiz, vínculo, educação, sócios. É nessa reinvenção aí que é o futuro. Eu vejo o futuro da palavra jornalismo. E se colocar na conjuntura, né? Não é, Caio Túlio? Como é que você vê esse desafio do jornalista e dos novos jornalistas, das novas gerações, sobretudo, de elas criarem, se reintegrarem à sua realidade, à sua comunidade, né? Eu acho, Diniz, que a única maneira é a educação. Eu trabalho com estudantes de jornalismo, dou aula e trabalhei durante muito tempo em redações e acho que só há uma maneira de resolver essa questão do sentido e essa questão do entendimento do mundo e do entendimento do estar no mundo. É com estudo e educação, e uma educação profundamente voltada para as humanidades, para o humanismo. A humanidade vai precisar de jornalista. Ela precisa de jornalista, ela precisava de jornalista e ela vai continuar precisando de alguém que faça essa mediação e que faça essa mediação de uma forma técnica, que tenha não só a vocação para a questão da notícia e de buscar o que é a notícia, e de investigar, e de comentar, e de analisar, mas também a capacidade de fazer isso de forma correta, de forma ética, de forma apurada, com muita cuidado. E para isso você precisa de técnica. E para entender bem essa técnica, você precisa de ter conhecimento, você precisa de saber. E esse saber é um saber humano, um saber humanístico. E é na formação que se dá isso. Então eu acho que esse sentido a gente só vai conseguir através da formação e da determinação de conhecer, do ousar conhecer, para usar uma linguagem muito antiga, né? Quem falava em ousar conhecer era o Kant, lá no Iluminismo, lá no século XVIII. Como é, Caio, Muniz Sodré, agora, é um desafio que a mídia não se coloca para si própria, né? Esse desafio de ousar conhecer, não é? Ela não se coloca porque ela está preocupada com coisas tão perecíveis, né? Que são modelos de maquinetas, né? O 3G e o não sei o quê, e a nova maquineta que vai chegar daqui a 6 meses, que já estará obsoleta. Isso não tem sentido, isso não segura uma civilização, não é? Como é que a gente faz com que tenhamos uma preocupação com a nossa civilização, né? Porque ela não se esgota numa maquineta, num gadget, né? Eu acho, Diniz, que o primeiro jornalista sempre teve, na prática de redações, uma disputa muito grande com a educação. O jornalista sempre foi zombeteiro com relação ao professor. Diz quem ensina é que não sabe fazer. Não é verdade. Não é verdade. Segundo, e como sociedade, o jornalismo, a reboque das novidades, é sempre guiado para o futuro. É sempre guiado pelo futuro, pelo que vem aí. Por isso que eu disse ao jornalista do presente. Você sabe há quantos anos eu lhe conheço, que vi jornal. Para mim, o jornalista do futuro, eu posso dar nomes a jornalistas do futuro hoje. Alberto Diniz, para mim, é jornalista do futuro. Estou dizendo forte de amizade, é uma avaliação. A nossa geração. Não, você particularmente, e outros que eu nomearia. Não, a questão que o Túlio levantou é essencial, é educação. Só que a educação tem que se revisar a partir da mídia hoje e dessas transformações. É preciso repensar a função do professor, o lugar do professor, o professor como guia, iniciador de linguagens. É preciso revisar o lugar da escola, a velha pedagogia, mas o caminho está na educação. Tirar talvez esse ranço que a palavra tem, a palavra pedagogia tem, e que o jornalista odeia, porque sem esse caminho, o Túlio está absolutamente certo, que é o caminho que leva à ética. E ética é radicalidade comunitária. Sem isso, toda essa palavra, todo esse trânsito de informações vai nos levar apenas aquela superfície que a sociedade do século XVII em Veneza não tinha, que levantou. Aquela sociedade que todo mundo saía de máscara, em Veneza do século XVII. Essa foi a professora Raquel Paiva, que tem um belo artigo sobre isso. A sociedade da internet como a sociedade veneziana, todo mundo usando máscara. No anonimato. Só que o anonimato de Veneza,
ainda é bonito, cultural e está lá no belo Carnaval de Veneza. Esse anonimato da internet e esse desprestígio da palavra pode nos levar a coisas muito ruins, eu acho. Caio Túlio, uma pergunta final e vou pedir para você ser breve, porque estamos em cima da hora. Mas a saída do Bill Kramer, do Bill Keller, do New York Times, ele venceu os 8 anos e tal, não houve nenhum trauma. Ele disse que não queria continuar, ponto. Né? Preferia escrever, ou melhor, ele disse, eu quero contemplar. Eu quero continuar contemplando e escrevendo. E ele tem escrito muito sobre sobre as armadilhas das novas mídias, não é? Quer dizer, será que esse é o caminho, quer dizer, em que os jornalistas que têm poder pisam no freio e vão parar para pensar, vão parar para contemplar o mundo, porque essa é a nossa função. Uma resposta rápida sua. Não, eu acho que não tem que parar para contemplar, não. Nós temos que parar para trabalhar, né? Parar, olhar e trabalhar, e não parar. Eu que me confundi aqui. Agora, outro dado, o Bill, ele foi substituído por uma mulher. É a primeira vez que uma mulher assume essa função no New York Times. Eu acho que aí também tem uma mudança interessante para a gente acompanhar daqui para frente, né? Mas eu acho que não temos que parar nem contemplar, não. Nós temos que ousar e ir adiante. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do jornalista Caio Túlio Costa e do professor Muniz Sodré. Na próxima semana, nosso tema é a necessidade da mídia cobrar mais ética na vida pública brasileira. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet. As instruções estão no nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.